Boa tarde. Eu cumprimento a todos que estão ouvindo, assistindo as redes sociais. Essa tarde do dia 6 de junho de 2018, nós estamos aqui na Câmara Municipal para realizar a 13ª reunião da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Nós estamos aqui hoje com os vereadores Jorge Andrades, Ricardo Zambrana e eu, Sebastião Silvestre, suplente da comissão. Como nós não temos a ata, iremos tratar assuntos pertinentes à Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Eu gostaria já, de imediato, passar, então, a palavra para os vereadores que aqui se encontram, Jorge e Ricardo Zambrano. A palavra está aberta. Muito boa tarde a todos, boa tarde, presidente Sebastião Silvestre, aos nossos técnicos, ao vereador Jorge. Como o senhor presidente, está cobrindo, né, a ausência do presidente vereador Kenner, a minha orientação realmente, justamente, nós tivemos já informação que nossos convidados não chegaram a receber em tempo hábil o convite. E, acontecendo isso, nós pedimos que o diretor Luiz pudesse comparecer para nos explicar porque foi modificado o fluxo dos convites. Antes, o próprio presidente, através do gabinete, convidava as pessoas que viriam participar da reunião de comissão. E agora nós temos que fazer isso, todas as comissões estão fazendo isso através da diretoria legislativa. Então, houve essa condição, essa falta, e me deixou, né, curioso até para uma explanação, para nós nos programarmos para que a gente possa não haver mais essas falhas na Comissão de Saúde, visto que nós temos várias pautas ainda para serem agendadas. Então, eu queria pedir ao diretor Luiz que nos explicasse o ocorrido, por que não chegou a tempo o convite para para a secretaria, né, o pessoal da secretaria que viria, e como é que funciona, qual o tempo necessário para que a gente possa fazer isso sem prejuízo às reuniões de comissão. Muito obrigado. Pois não. Boa tarde, senhor presidente, vereador Sebastião, vereador Zambrana, vereador Jorjão. É muito pertinente poder estar aqui nesse momento para dar essa explicação. Também, antes até, explicar o porquê nós alteramos essa sistemática de entrega de convites feitos, realizados aqui pelas comissões, porque nós entendemos o seguinte: no início, os próprios gabinetes estavam com essa incumbência de fazer os convites aos convidados aqui das comissões, né, depois de deliberado na comissão. E estava acontecendo o seguinte: nós, a diretoria legislativa, estava ficando sem o controle. Nós tínhamos o requerimento e o controle disso, como é que era feito. E para padronizar, então, de uma maneira ficar mais clara, assim, mais controlada mesmo, nós citamos aos vereadores todos os convites, após a deliberação aqui nas reuniões, fosse expedido pela secretaria, pela diretoria legislativa. Infelizmente, aí que vem a explicação, infelizmente, logo no início, nós deparamos com problema de carro devido a essa greve dos caminhoneiros, né? Nós perdemos, a prefeitura mesmo ficou uma semana fechada. Aqui, os últimos 3 dias que antecederam essa semana também, com um consumo bem racionado de gasolina, nós tivemos problemas realmente de transporte para levar. Mas houve uma falha nossa, sim. A falha nossa foi não comunicar a comissão, né? Então, eu peço desculpas aí, nesse sentido, de não ter comunicado a comissão dessa falha, mas me surgiu uma outra ideia.
de repente, eu até queria colocar aqui para os novos vereadores, é o seguinte, não manter a sistemática, foi aprovado aqui o requerimento feito aí pela secretaria, só que nós, com o problema de carro, porque a secretaria, ela tem carro uma vez por semana, destinado para a secretaria, que é quinta-feira. O que a gente poderia fazer é o seguinte, a gente produz lá o ofício de encaminhamento, deixa com os assessores relacionados à comissão, o assessor do presidente da comissão. Aí, fazer essa entrega e devolve para a gente lá o protocolo, arquivar. Eu entendo que dessa forma nós vamos ter todos os dias assim para entrega, porque não só quinta-feira, né, para não acontecer mais isso. De repente também a gente sempre pensar pelo menos umas 2 semanas, né? Nesse caso foi pensado, né? Não é que esteja errado, não, que tinha prazo de 2 semanas. É que deu aquela semana que a prefeitura não funcionou. Mas no mínimo 2 semanas, né? Porque nós tem outras comissões aí, o convite já é para a semana seguinte. Volume de trabalho lá na secretaria, requerimentos, e às vezes é lido o requerimento aqui, eles desdobram em 10, 15 ofícios, né? E fora o controle de resposta, que está tudo com a gente agora lá. Então, eu pediria que as comissões, ao convidar, claro, para tudo existe exceção, né? Mas, se possível, pelo menos 15 dias de antecedência, 1 semana de antecedência para a gente fazer isso. A gente, no outro dia, é lido aqui na segunda, na quarta-feira, no máximo, o convite já estaria na mão do assessor para entrega. O que vocês acham disso? Luiz, eu acho assim, pelo que eu entendi, justamente, eu acho pertinente que a diretoria legislativa controle esses convites, né? Agora, eu acho que poderia ser encaminhado, através de PDF mesmo, por e-mail, os convites e, posteriormente, o tempo também, encaminhar por protocolo. Eu acho que pode até perguntar para o jurídico se o convite, através de e-mail, havendo confirmação, se ele já teria legalidade, para não dizer que não haja uma legalidade. Ou encaminhar por e-mail já para a ciência dos convidados, não necessariamente o executivo, né? Às vezes a gente vai convidar algum outro convidado que seja, enfim, uma sugestão é essa do convite por isso. Minha outra pergunta para esclarecimento é que a comissão, entendendo como convite, ela necessariamente tem que passar por um requerimento ao presidente, ou ela pode fazer isso, ela tem autonomia de fazer o convite por si só, através da diretoria legislativa. Ou seja, a comissão entendeu que nas próximas datas vão ser convidados fulano com tema tal, ciclano com tema tal, e aí encaminha, né, através do gabinete do presidente, né, essas datas, esses convidados. E a diretoria legislativa é que faz o convite. Pode ser assim direto, ou tem que passar sempre pelo plenário? Eu entendo o requerimento exatamente ao nosso regimento. Nosso regimento é claro, tanto na convocação como no convite, que é por requerimento. Todos os requerimentos passam pelo plenário. Veja bem, trata-se, também tem, às vezes, tem uma indicação, às vezes um outro vereador pode. O que pode acontecer é o seguinte, pode não, está bem claro lá no regimento. Por exemplo, nós estamos aqui na Comissão de Saúde, um dos membros indica a vinda de alguém aqui, essa vinda é aprovada aqui, o requerimento é só para formalizar, foi aprovado aqui, para que a gente possa enviar. Entendi. Essa formalização. Correto. Se a indicação parte de outro vereador que não é daqui da comissão, ele tem que ir para o plenário para que seja deliberado para vir para cá. Eu entendi. Essa a diferença. Mas todos os dois casos, o requerimento é a única forma que nós temos aqui, digamos assim, regimental, para que sejam formalizados os convites, que amanhã, vamos supor, o convidado não vem. Você repete o requerimento para ele, ele não vem de novo. Aí a comissão pode convocá-lo. Entendi.
Entendeu? Então, como você tem documentos dentro da comissão totalmente gravados, né? Na ata também, porque ele é registrado em ata depois. Logicamente, se tiver uma necessidade que venha urgente, acontecer um caso específico, aí precisa que ele venha no outro dia, a gente abre sessão, lógico, né? Mas isso aí é uma forma de garantir, digamos, o trâmite, né, de forma igual para todo mundo. E quando o Tenente Melo chegou aqui, estava acontecendo o seguinte, ele falou assim, olha, Luiz, o presidente pode convidar alguém para vir na reunião? Eu falei, não. Mas isso está acontecendo. Estava na outra comissão. Aí, eu não tinha nem prestado atenção nisso, mas aí foi quando a gente percebeu já a falha. Olha, se é uma comissão, a comissão é um órgão colegiado também. Órgão regimental. Nós temos o plenário, que é um órgão, a comissão é outro. Então, tudo tem que passar pela deliberação dela para acontecer. Aí que eu cheguei no presidente da outra comissão, falei para ele, olha, infelizmente, nós vamos ter que, basta o presidente querer alguém aqui, ele tem que deliberar na comissão para que... E atrás disso veio, então, esse sistema de deliberar e transformar isso em requerimento após a deliberação, né? Foi uma ideia nossa para formalizar isso de forma bem justa mesmo, mas se houver uma outra gestão, bem, né? Nada aqui pode ser mudado, né? Mas eu não encontrei ainda uma outra forma que pudesse ficar bem registrado, digamos assim. Convite, que é um convite, é um negócio importantíssimo. Convidar pessoas que trabalham no executivo, ou não até, porque vocês ficarem lá no regimento, o secretário, o diretor, não vem mais na reunião ordinária. É convidado para vir na comissão direto. Tanto valor que tem a comissão. Então, nós temos que valorizar mais as comissões dessa forma. Essa valorização acontece a partir do momento que a gente cria esses temas que parecem um pouco burocráticos, mas, na verdade, é para dar segurança ao trabalho, né, que está sendo realizado pela comissão. Porque, se fosse na ordinária, seria através de requerimento. Por que não requerimento da comissão, que é um órgão também? Então, é nesse sentido que a gente fez essa colocação, criamos esse sistema aí. Eu acho importante e pertinente o sistema criado e, como você colocou, para dar realmente uma organização e uma condição de segurança dentro das questões. Então, eu acho que esse não é o problema maior. O problema só foi essa condição onde nós não conseguiu que o requerimento chegasse até o executivo, no caso do executivo convidado. Então, minha sugestão, talvez, eu não acho que entregar isso na mão dos assessores seja interessante. Eu acho que, se a responsabilidade já foi passada para a diretoria legislativa, acho que se mantém nela. A única sugestão que eu dou, realmente, você já falou, se a gente tiver 2 semanas de antecedência, por exemplo, se eu não vou convidar para a semana que vem, já um pouquinho em cima. Então, a ideia é convidar para daqui a 2 semanas. Ou seja, sai o requerimento para 2 semanas. Ótimo, 10 dias a 14 dias. Mas eu acho que, ainda assim, pela questão do veículo, questionar, conversar com o jurídico se há uma legalidade de encaminhar para o PDF por e-mail. Encaminha, liga e pergunta se recebeu. Recebeu. E depois o material mesmo, né? Ou seja, o impresso, isso, né? Ele vai posteriormente. Aí você tem já que chegou em tal dia e que depois chegou outro dia. Mas essa é uma sugestão, e para que a gente não se perca, né? E a condição de ter realmente tudo agendado. Nós vamos analisar essa sugestão, claro, sendo forma com o jurídico lá, se isso realmente der, a gente vai fazer assim. Agora, convites, quando se trata de pessoas do executivo, não tem problema nenhum, porque a gente envia para lá semanalmente os requerimentos, as indicações, vai junto.
problema é quando são pessoas fora do executivo. Às vezes nem endereço direito nós temos, Sim. né? Aí complica, né? Aí realmente eu até pediria nesse caso um prazo até maior. E realmente, e outra coisa que eu quero pedir é o seguinte: quando for pessoas de fora, para que o gabinete providencie para a gente endereço certinho, aonde que vai encontrar a pessoa, né? Para facilitar para a gente. E às vezes também chega lá, esses dias teve um requerimento, não sei de qual vereador, tinha parece que uns 15 convidados de fora. 15. Não era nem convidados, não lembro o que era. Eu sei que tinha um ofício para eles. Não tinha endereço de ninguém. Né? Tinha pessoas que a gente nem conhecia. Aí realmente fica difícil. A gente precisa também da colaboração do gabinete nesse sentido. Olha, quando for de fora, fulano está em tal lugar, o telefone, pelo menos, que você possa comunicar com ele, para a gente poder agilizar mais esse trabalho. A palavra continua. Jorge Andrade. Boa tarde, senhor presidente Sebastião Silvestre, Luiz Gonçalves, Cacildo, vereador Zambrano. Essa de hoje, nós assinamos um requerimento, vereador Zambrano, que ficou para dia 20 agora. E já deu para dar tempo de mandar com tranquilidade e tudo. Né? Entregue o nosso protocolo aqui do dia 6. É hoje, né? Era hoje, aí ficou para o dia 20. Então, mas o novo convite já foi entregue na prefeitura. Para o dia 20. Já está protocolado com a data de hoje, dia 6. Para a data do dia 20. Para vir dia 20. Eu não lembro, Zambrano, dia 13, a próxima dia 13, que é quarta-feira, eu não sei se a Cacildo pode nos ajudar, o que está marcado para quarta-feira? Certo. Mas ainda pode entrar em contato. Você tem? Não, na verdade, eu acabei de pedir para a assessora dela, e ela também confirmou que até então ela não tem conhecimento de nada agendado. Né? Não, a não ser que a assessora do vereador Kennedy tenha agendado alguma coisa, mas nós podemos até deliberar aqui, definir. Né? O Gustavo já me trouxe todas as datas, que vai ser outra questão pertinente. Certo. Mas... Não, então é só para concluir, então. Essa ficou para o dia 20, está ok, nós assinamos, vai verificar o dia 13, e eu quero deixar registrado aqui que dia 13 eu não vou poder, devido a uma cirurgia que eu tenho que fazer, e eu não vou poder comparecer no dia 13. Porque tem a questão da visita ao hospital também, que vai ficar remarcada, né? Eu acho interessante mandar por ofício mesmo, por e-mail. Por ofício já fala que não deu tempo, não sabe. Se mandar por e-mail, aí eu não vi o e-mail. Aí eu acho meio complicado. Apesar de verificar a legalidade, mas eu ainda sou favorável, apesar que demora um pouco, mas entregar oficialmente o convite. Porque a gente está tendo vários aí com convite, nós mandamos, eu não posso aquilo, e vai passando. Então, se mandar por e-mail, eu acho que não vai dar certo, na minha opinião, certo? Então, deixar registrado, senhor presidente, a questão da minha ausência na próxima reunião. Talvez Vossa Excelência fique até convocado como primeiro suplente, já para contribuir com essa comissão para o dia 13. E depois nós temos que reaver também a questão da visita no hospital. Só para analisar o assunto, até para liberar o nosso diretor também, vereador, quando eu falei do e-mail, é justamente só para ser mais breve, para quem receber ter a ciência. Né? Até para poder dizer assim, olha, essa data eu não posso. Né? Mas, assim, a parte física, o papel, ele não, é insubstituível. Também tem que ser feito. Mas eu acho que o nosso diretor já orientou, já explicou e também já entendeu a nossa preocupação em relação a que isso chegue rapidamente. Também nos orientou que isso deve ser feito através de requerimentos da comissão ou de um vereador isoladamente ou da comissão. A comissão tem mais força dentro das solicitações dela. Quando ele não pertencer à comissão, aí é por indicação. Ele indica a necessidade de convidar alguém para que venha à comissão tal, e essa indicação vem aqui para a reunião para ser deliberado, porque a indicação, às vezes, pode não ser aceita pela comissão, né? Mas é por isso que há necessidade da deliberação em todos os sentidos, tanto do membro da comissão quanto do vereador que não participa da comissão. A comissão ela tem que ser soberana em tudo, nas decisões, através do voto.
né, vereador? Tem que ser democrático, né? De maneira democrática. Senhor presidente, estou liberado? Muito obrigado. Tirando, então, diretor. Senhor Ricardo, tem mais gostaria de falar? Sim, presidente, eu até trouxe, justamente como colocou o vereador Jorge, nós poderíamos pedir para o Gustavo trazer as datas e nós poderíamos deliberar aqui já sobre os assuntos, né, o que é que poderia ser tratado nos próximos dias. Eu já tinha feito, através de ofício ao presidente Kenner, né, quais são os assuntos que eu pautei, né, que eu sugeri. Então, eu queria que a gente pudesse agendar, inclusive, até o final dessa semestre. Nós entramos em recesso no dia 25/7. Então, aqui nós temos, com exceção do dia 13, que é a semana que vem, depois nós podemos pensar se nós conseguimos uma pessoa para fazer uma explanação, eu tenho a minha sugestão aqui, mas nós temos aqui dia 13, 20, 27/6, 4, 11 e 18. Nós temos 6 datas. Dentro dessas 6 datas, nós temos as visitas ao pronto-socorro do Hospital Escola e da Santa Casa. Como o senhor colocou que semana que vem o senhor não vai estar presente, teria que ser outro dia que fosse possível. No dia 20, nós já temos um agendamento, então a minha sugestão é que se fosse, então, para o dia 27/6, a visita ao Hospital Escola. Ou no dia 13 agora? O senhor não tem uma Eu não cirurgia? tenho aqui no momento, estou falando, porque era para ser, mas aí não foi calamidade pública, não. Em virtude da gasolina, nós, Ah, tá. o Eu hospital entendi. foi adiado. Era o dia 27, lembra? Sim. Então, aí foi adiado a essa de hoje. Então, a minha sugestão é que no dia 13, independente da pauta que está, fosse lá e a pauta a gente estudaria ela para frente, Sim. até na data. Então, no dia 13, na quarta-feira que vem, seria a visita ao Hospital hospital. Escola, ao pronto-socorro do Hospital Escola. Isso. Senhor presidente, nós podemos deliberar, então, essa data como visita? Então, de junho. Sim. Com a ausência do vereador Jorge, né, que vai estar na cirurgia. Muito bem. Questão. Pode ser que eu chegue em tempo, mas eu não posso garantir. Então, eu prefiro ter a tranquilidade de avisar que eu não vou comparecer. Se chegar em tempo, eu vou direto para lá. Muito mas bem. eu tenho que ser honesto. Então, eu tenho que aguardar, porque vai que chega lá, dá um problema lá, atraso, aí eu não tenho como chegar aqui. Eu não quero assumir isso, não. Muito bem. Então, no dia 13, deliberado que a visita no Hospital Escola, no pronto-socorro do Hospital Escola, para conhecimento do fluxo de atendimento, entre outras situações. Verificar, Zambrano, verificar até qual que seria a reunião que nós tínhamos falado dia 13. Aí também dá para reagendar ela. Sim, sim. Eu vou pedir que a Adélia consulte a Paula, que a gente possa reagendar, se for o caso. No dia 20/6... Pode ser que tenha um convidado, a gente avisar com antecedência, né? Sim. No dia 20/6, nós temos aí, então, já um novo convite para que o jurídico venha explanar sobre as ordens judiciais pagas no ano de 2017, os valores, né, que houve para um gasto superior a R$800 mil. E, né, também a explanação da diretora da Vigilância em Saúde, junto com alguns fiscais, sobre as ações de interdição que aconteceram no ano passado de alguns estabelecimentos também. Só para lembrar que nós colocamos os dois assuntos juntos, porque já foram convocados, não compareceram, então nós encolhemos o horário para que eles respondam os nossos questionamentos, já que eles já encaminharam chamado relatório por parte deles. Então, no dia 20/6, já foi feito esse requerimento, ele já está em tramitação com a casa. Aí nós temos ainda mais 4 datas. Nós temos a visita à Santa Casa, ao pronto-socorro da Santa Casa. Poderia ser no dia 27/6 ou poderia ser no dia 4/7? Eu só vou citar, desculpa, presidente, só vou citar alguns pontos de pauta que eu sugeri já através de ofício ao presidente aqui da Comissão de Saúde. Sugeri que fossem convidados representantes do Hospital Escola, a coordenação do pronto-socorro do Hospital Escola, para expor sobre o atendimento pediátrico
né, da parte de pediatria do pronto-socorro do Hospital Escola. Esse é um tema. Outro tema foi da cirurgia bariátrica. Nós temos diversos usuários que fizeram a cirurgia ou que estão esperando cirurgia bariátrica, que eles estão se queixando sobre insumos e medicamentos, além de cirurgia reparadora, que não foi finalizado e não conseguem receber esses insumos. Então, a solicitação era chamar a direção do Hospital Escola, o chefe do serviço da cirurgia bariátrica e os usuários, o grupo de usuários que também nos procuraram. Então, esse é um outro tema. Eu sugeri também que fossem chamados representantes da Secretaria de Saúde, por conta para que a professora Débora, para falar sobre a dispensação de medicamentos da saúde mental, para a saúde mental, que houve uma modificação nessa distribuição de medicamentos para a saúde mental, onde, naquele dia aqui, foi falado que estavam trabalhando protocolos. Então, isso, que seja exposto isso, visto que são medicamentos antidepressivos, são medicamentos ansiolíticos, que foi modificado e nós não sabemos, né, devido às queixas de pacientes, para retirar esse tipo de medicamento. Essa é outra pauta que já coloquei. A exposição sobre a utilização do recurso MAC, média e alta complexidade. Aonde é que foi destinado esse recurso, para qual prestador, o que foi comprado com esses recursos no ano de 2017. A explanação sobre o SERDI, que é o Serviço de Reabilitação de Deficiência Intelectual. Quem presta esse serviço é a APAI, vinculada à Secretaria de Saúde. Nós temos queixas da dificuldade de acesso. Essa é outra explanação. E a explanação do vínculo que o secretário de Saúde tem com a Faculdade de Medicina também, né, que também foi uma sugestão de pauta para que ele venha explanar sobre isso, até porque depois eu vou falar sobre isso aqui numa documentação que eu tenho. Então, essas são as pautas que eu sugeri. O senhor tem alguém tem alguma outra sugestão de pauta para colocar, vereador Jorge? Não, você falou em tantas pautas, por isso que a gente tem que ver o calendário nosso que foi feito, com todo respeito, nós temos que ver qual foi o calendário para a gente prosseguir nisso. O tema saúde é extenso, mas você está colocando essas pautas, mas qual está a programação nossa? É uma falha que nós temos que ver na próxima, cada um tem que ter aqui o calendário do mês já. Apesar que nós começamos no mês de junho, nós tínhamos o mês de maio, nós já tínhamos ele. Então, sempre deixar aqui, com a Cacilda, que sempre que acompanha a gente, deixar essa relação, justamente a questão para nós ver qual a data para convocar cada pessoa. Então, mas é essa que nós estamos discutindo aqui, justamente, não, vereador. Exato, citei essas aqui, mas, por exemplo, eu citei algumas que foram demandas dentro do meu gabinete. Por isso que eu estou dizendo, aí nós temos não, 4... da comissão. Sim, mas eu encaminhei por ofício ao presidente da comissão, o vereador Então, Kena. mas por isso ainda tem que ver esse calendário. Então, mas não foi feito. É isso que eu estou dizendo para o senhor, é que nós podemos definir aqui. Então, nós temos 4 dias de acho reunião. que tinha que pegar, porque tem mais coisa que já foi tirado. Está pendente. Com a ausência dele, não passou Então, para o novo presidente. Eu estou achando. Que eu me lembre, ele não colocou nenhuma, que eu me lembre. O senhor tem alguma pauta que o senhor queira colocar aqui de discussão? Não, no Pra gente poder momento fechar. não. Fechou o mês, ia começar o mês de junho para a gente programar isso. Porque, na verdade, a minha preocupação é justamente a gente fechar, pelo menos mais dos outros 2 dias, que seja, justamente porque, pelo fato de que não haja esse tipo de equívoco, né, de atraso. Ou seja, nós vamos deixar já na mão da diretoria legislativa, pelo menos as próximas 4 reuniões. Então, a minha sugestão era fechar todas, as 6. Mas... Não, tudo bem, mas é o que eu estou dizendo, nós temos que ater ao calendário. Nós temos o calendário, foi feito. Como houve 2 mudanças aí, então provavelmente qual data que ela vai cair? Isso eu não tenho em mãos. Você não tem em mãos. Não, o Gustavo trouxe. O Gustavo me deu aqui agora. Quem que trouxe? O Gustavo, da assessoria de comunicação, ele trouxe aqui as Gustavo, datas. dá um pulo aqui, por favor. Ele trouxe aqui as datas. É isso que eu estou dizendo para o senhor. Nós estamos aqui agora a encaixar Mas a o Cacilda tema. tem que ter, ué. Nós vamos entregar para ela. Na ata que ela fez, ela está lá. Qual é o calendário que nós programamos? Veja bem, não tem. Eu acho viável fazer, mas nós não podemos tem um cronograma acumular. ainda, é isso que ele está fazendo agora. Entendeu? Até onde eu me lembre, foi
as visitas, não é? Isso, Do justamente. hospital e Santa Casa. Isso, não tem mais. Aí Como- não tem mais. Aí agora é isso que ele está querendo fazer. Ele quer fazer o cronograma Até o final para desse encerrar semestre. o mês, que são... Então, semestre. o dia 13 ficou a visita. Ao hospital, esse fechado. Dia 20... Já esse requerimento já foi enviado. Eles estão refazendo agora. Como a minha condição é a seguinte, vereador, essas pautas foi eu que indiquei, eu estou perguntando ao senhor, ao vereador Sebastião, se tem alguma que queira colocar, porque para que não fique parecendo que só eu que estou indicando. Então, mas as datas, o Gustavo está ali na mão o calendário, eu pedi para ele, nós estamos tentando fechar Não, justamente. honestamente, eu sei que está indicando. Senhor? Não está dando parecer, não. Você está apresentando honestamente. Sim, mas Não tem também, esse parecer. Você em que está respeito, eu apresentando. gostaria que o vereador Sebastião indicasse alguma, se ele tiver. Né? Aliás, vereador Sebastião, o senhor que é grande batalhador com a questão de dependência química, eu tenho outro assunto aqui que seria um requerimento de audiência pública, né? Que é um tema importante que o vereador trabalha muito. Mas isso eu queria falar depois de a gente fechar esse calendário. Tá bem? Mas essa é a condição, vereador, que as datas Dia estão aqui. 27, então nós vamos ter espaço dia 27 de junho. Isso. Correto? Qual é a Isso. proposta dia 27 de junho? Seria visita à Santa Casa? Poderia ser. Dia 27 Pode ser? de junho, a Santa Casa. Muito bem. Dia 4/7. 4 de Qual julho. o tema? Eu sugeriria a parte de cirurgia bariátrica. Né, para nós 6, né? Aí seria o hospital. 4/7. 4 Nós do estamos no mês 7. 6 já. Então, mês 6. Já acabou o mês Dia 6. 13, dia Hospital 20, Escola. dia 13, 20, 24 então, do E 7. 27, certo? É, 13, é que eu Santa, enganei aqui, porque eu tô olhando hospital. no celular. Dia 20, a mudança foi do secretário estar presente aqui com a vigilância, né? Isso. Aí no dia 27, é a Santa outra Casa. proposta dele para... A 27 é a Santa Casa, já. 27. Fechou. Dia 4 é a questão do Cirurgia hospital. bariátrica. Convidar dia o 4. chefe de serviço. Dia 4/7, então, o tema seria conhecer o serviço de cirurgia bariátrica. Inclusive com usuários, que foi que nos procuraram, vindo aqui também. Tem um grupo de usuários. Então, aí nós fecharia dia 4. Isso. Seria o convite. Aí nós temos ainda dia 11 e dia 18. Então, aí se você me permite, Deixar aberto. deixar aberto, porque pode ser que alguém tem que colocar alguma coisa, Tá aí ótimo. coloca, e já pode ser até junto, não tem problema. Eu acho que nós fechar o mês dia 4, Tá ótimo. aí no dia 4, como eles vêm, nós pegamos 10, 15 minutos, nós já fechamos o de julho. É sugestão também. Não, eu né? acho que no dia 20/6, com a presença do vereador Kenny, se ele estiver, já fechar as outras duas. Porque no dia 4, nós precisamos de duas semanas para poder definir. Então, no dia 20/6, a gente define as Não, outras duas. sugestão, o dia 20 e o dia 4 a gente faria, sem Eu problema preciso nenhum. definir por causa do recesso, não é isso? É justamente que eu gostaria até de fechar. Mas eu concordo com o vereador Jorge, até porque o vereador Kenny não está presente, a gente deixa essas 4 fechadas. No dia 20/6, que nós voltamos aqui, a gente define as últimas duas. Quem sabe nós já fechamos até julho. Não, a ideia é essa. No dia 20, nós vamos ter que fechar até julho, até o final do recesso. Eu queria pedir uma outra. No dia 20/6, nós estamos aí com o jurídico, né, e a vigilância sanitária. Eu queria incluir, neste dia, a gente pode fazer um requerimento, que como o secretário provavelmente vai estar presente, a discussão do vínculo dele com a Faculdade de Medicina. Que aí já faz uma vez só. Que não é um tema extenso. Não, mas o vínculo, o vereador já pediu lá, ué, para ele dar o parecer. Não, Você entrou? Do parecer do... Você não entrou com requerimentos pedindo o vínculo dele com a Escola de Medicina? Sim, mas eu acho que seria interessante... obrigado. Seria interessante a resposta dele, porque, na verdade... Bom, eu vou apresentar alguns documentos aqui, depois a gente fala sobre isso. Vamos manter, então, isso mesmo. Hospital Escola 13/6, 20/6 o jurídico e a vigilância sanitária, 27/6 Santa Casa e 4/7 o serviço de cirurgia bariátrica. Variado. E ficam duas em abertas para ser discutido no dia 26. Até esse um dele aí, dá para a gente fazer o levantamento, até a questão desse vínculo Sim. dele. Não tem Certo? problema, está ótimo. Porque às vezes o tema saúde, você sabe como que é. O tempo você começa aqui, você vara à noite e não consegue terminar. Se a gente pôr muito tema para discutir, mas é pertinente, tá? Não, sem Daí, problema. quanto a isso, a gente pode verificar isso na frente.
Senhor presidente, tem outros temas aqui que eu queria tratar? Eu tenho a palavra. Eu acho que aqui a gente, como o vereador Kennedy não pôde estar presente hoje, né, seria a gente já se passaram mais de 30 dias sobre o questionamento da documentação em relação à denúncia sobre o profissional Janderson, qual a razão dele ter, se ele teve alguma, existe alguma documentação que a Secretaria de Saúde pudesse encaminhar em relação ao vínculo dele, né? Passaram 30 dias, mas eu acho que vamos esperar o presidente voltar numa próxima discussão, no dia 20 a gente pode... Reiterar de novo Justamente. o requerimento. Isso, mas vamos aguardar o presidente retornar também, que ele está... Que ainda estão seguindo os caminhos, né? Ainda mais agora é 60 dias, erradamente, mas pode escapar, né, por aí. Mas foi aprovado antes, né? Sim, também. Mas essa é uma condição que eu acho que nós podemos aguardar. A outra situação, nós discutimos, vereador Jorge, eu já até comentei um pouco com o vereador Sebastião, sobre aquela questão dos medicamentos. Nós estávamos nos aguardando o acórdão. Lembra do Superior Tribunal? O jurídico pode verificar para nós. Eu já pedi, cobrei o jurídico novamente, o jurídico prontamente nos atendeu, ele encaminhou via e-mail, são 77 páginas, mas eu imprimi só as 2 primeiras, as outras vão ser impressas depois, aonde é aquilo mesmo que já foi definido. Só para eu ler, e isso, na verdade, está indo, a Secretaria de Saúde está indo na contramão do que o Superior Tribunal de Justiça definiu em relação a medicamentos a serem fornecidos para o cidadão. Então, é interessante, eu imprimi as 2 primeiras páginas, depois eu vou pedir que a Adélia repasse ao gabinete dos senhores, tá? Mas é interessante só para confirmar, né, em relação a alegações da recorrente. Quem está recorrendo, na verdade, foi, que eu entendi aqui, o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro não queria realizar fornecimento de medicamento, dizendo que eu entendi aqui. E aí ele coloca assim, a alegação da recorrente. Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os protocolos clínicos incorporados ao SUS, ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Ou seja, o que foi exposto para nós aqui, pela coordenadora, é que entendia-se que só medicamentos que estão na lista do SUS que era obrigatoriedade do Estado. Entenda-se Estado como o governo federal, estadual ou municipal. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados pelo SUS. Então, isso é o que o governo do Estado estava requerendo. E aí ele põe assim, tese para fins do artigo, né, e finaliza com aquilo que foi dito. Tá? A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Nós falamos. 1. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ou seja, pode sim ser dado outro tipo de medicamento que não esteja na lista do Sistema Único de Saúde. Então, contrariando o que foi dito aqui pela Secretaria de Saúde. 2. A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Quem não tem condição financeira tem direito ao medicamento via judicial. Quem tem condição financeira, a justiça é que vai definir isso, né, ele não vai atender. Onde a gente fala, vereador, o artigo 196 já diz tudo. Não adianta ver com Rename, Remume. O artigo 193 fala que é direito do contribuinte. A saúde é um direito todo dever do Estado, econômico, financeiramente, para o bem-estar da saúde. Então, se corta esse medicamento, como é que a pessoa vai tratar? Então, quando ele se apresenta, eu sempre fui contra Rename, Remume, não é maior que a lei federal. Então, eu acho até que o juiz baseou nisso, para ele dar isso aí, como já vinha sendo feito anteriormente, Exatamente. cortando esse medicamento, não é de agora,
mas o artigo 196 é soberano. Ainda bem que prevaleceu o artigo 196. Sim, mas aqui ele coloca, vereador Sebastião, não sei se o senhor acompanhou, nós, a Secretaria de Saúde já, isso na época do prefeito Dr. Jorge, ele tinha o sistema de avaliação pela assistência social, se aquela pessoa tinha condições ou não de aquisição de medicamento. Isso foi alegado aqui que seria inconstitucional. Na verdade, é o seguinte, o procurador jurídico, ele colocou que haveria uma potencialidade inconstitucional. Ele não disse que era inconstitucional no parecer dele. Então, a secretaria entendeu assim, não, vamos cortar isso e vamos cortar, então, o medicamento que era fornecido. Então, houve um corte, sim, de medicamentos que já eram fornecidos. Nós vamos dar sempre o exemplo do Daflon, que é interessante aqui, também vai cair no terceiro quesito, que é um medicamento para circulação, dores na perna e tudo mais. Esse é um dos medicamentos que foram cortados, mas houve uma lista de cerca de 70 medicamentos cortados, retirados, que já era fornecido, como colocou o vereador Santos, uma conquista que já havia sido feito para a população itajubense. Então, a avaliação social, ela não é inconstitucional, entende-se que, juridicamente, a própria Justiça deu que, sim, ela vai avaliar essa condição. Não que o medicamento de R$5.000 não possa ser dado a uma pessoa que tem um emprego de R$6.000 de salário. Porque ela tem um emprego de R$6.000, mas ela tem que comprar um medicamento de R$5.000. Então, nesse parâmetro, ela não tem a condição de se manter, né, comprando medicamento. Medicamento de R$60, quem ganha um salário mínimo vai pesar, com certeza, para quem tem um salário mínimo para alimentar a sua família. Ô, vereador, a Constituição não fala isso. Ela não discrimina o cidadão. Vou dar um exemplo que já partiu. Se o BPS chegar lá com a receita para o medicamento que eles de verdade, eles são obrigados a comprar, está na Constituição. Ou é um erro das administrações quando utiliza disso. Inclusive, vários no passado, mesmo antes de eu chegar vereador, nós entramos com vários questionamentos nesse sentido. Eu fiz pesquisa aqui com o vereador, é inconstitucional você chegar, quanto você ganha, qual que é a sua família, não existe isso. É inconstitucional, cadê o direito de ir e vir? Então, é justamente Tanto é isso. que agora eu fico mais contente indo com isso aí, vem demonstrar aquilo que a gente já ia batendo há muito tempo. Não, o senhor está equivocado, vereador. Não, Aqui, não. justamente, ele está dizendo isso, que é importante o seguinte, para quem quiser receber judicialmente seu medicamento, ele tem que mostrar a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. A lei não diz isso. Sim. Então, o senhor é o seguinte, se A lei não você diz puder isso. chamar alguém do jurídico para esclarecer entendimento, a gente define E se essa ele condição. derrubar o artigo 196 para mim, eu concordo. Não, Se vamos- não derrubar, eu não concordo. Vamos só avaliar essa condição. Então, e o último quesito foi justamente que a existência do registro na Anvisa do medicamento. Então, por exemplo, um medicamento que custe R$50.000, R$70.000, importado, mas que ele não tem registro no nosso país, ele entende que a Justiça entende que não, e não vai ser dado. Então, essa foi um ganho muito grande, porque ficaram parados meses analisando como é que isso ia ser tratado, porque nós sabemos que a indústria farmacêutica ela joga pesado e ela vem induzindo, orientando, norteando uma situação de judicialização da saúde, sim. Então, uma condição que a gente entende é justamente que o Superior Tribunal de Justiça, ele deu esse parecer, ele bateu essa tecla, esse martelo. Boa tarde, nosso jurídico, advogado Gustavo. É só uma questão de entendimento, eu sei que o senhor está chegando agora, porque o Caio aqui nos auxiliou em relação a um acordo do Superior Tribunal de Justiça, onde ele definia regras para recebimento de medicamentos pelo sistema, do Sistema Único de Saúde. Então, eu vou só entregar para você. O que eu entendi aí foi que o Estado do Rio de Janeiro entrou contra, judicialmente, alegando que não iria fornecer o medicamento. E, por fim, o Superior Tribunal de Justiça, depois de meses julgando o entendimento, riscamente comparado através da Justiça, ele definiu 3 regras aí para poder
para que um usuário receba medicamentos do Sistema Único de Saúde, seja ele do governo federal, do estadual ou do municipal. Esses 3 itens, ele coloca o primeiro aí, que seria um relatório circunstanciado do médico, e mostrando que o medicamento não haveria similar, né, o que pudesse fazer o mesmo efeito no SUS. Mas nós estamos discutindo aqui o segundo item aí, onde que ele fala, bem no final da primeira, onde ele fala que seria fornecido para pessoas que não têm condição financeira de arcar com o tratamento, com a compra do medicamento para o tratamento. O vereador Jorge ele coloca que a própria Constituição ela dá o direito, né, para Da pessoa. tratamento O artigo 196. independente da condição financeira. A nossa pergunta é a seguinte: nessa situação, né, nessa definição do Superior Tribunal de Justiça, que estava sendo aguardada, eu entendi que ele define o seguinte, que para você requerer, você também vai ter que comprovar que você não tem condição de arcar com esse tratamento. É isto? Nobre, boa tarde a todos. Ô Zambrano, olha aqui, ó, é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A princípio, essa decisão é interpartes, certo? É entre as partes. Tá? Então, igual existem as decisões ocorridas no Supremo Tribunal Federal que tem teor de repercussão geral, serve para todo mundo independente. Tá? Essa aqui é a interpartes. Mesmo sendo interpartes, é um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Tá? O que pode ocorrer de repente? Esse posicionamento ser adotado para os demais entes da federação e os demais julgados de instância inferior, utiliza-se isso daqui. Pode ocorrer, entendeu? É uma tendência de ocorrer, porque como o superior decidiu, acima do superior só tem o Supremo. Entendeu? Como, se for uma questão constitucional, pode chegar ao Supremo. Se não for constitucional, for infraconstitucional, só fica no Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, a princípio, é uma decisão dele. É uma decisão forte? É uma decisão forte, tá? Da nossa corte, vamos dizer assim, em relação à matéria infraconstitucional, a nossa corte máxima, tá? Então, é um dos requisitos. É igual tu falou, é interpartes. Poderá ser utilizado? Tem que se considerar? Tem que se considerar. Sim, mas a pergunta... tá, desculpa. Entendeu? Não, tem que se considerar. É uma coisa que é entre as partes. Por exemplo, se ocorre alguma demanda aqui na justiça, tá? Aqui em primeira instância, aqui, primeiro grau. Municipal. Tá? O que acontece? Isso poderá ser citado? Poderá ser citado. Poderá servir como fundamento? Poderá servir como fundamento. Entendeu? Agora, o que eu falo para você, assim, ó, ela é obrigatória, ela não é uma súmula vinculante, tá? E ela poderá ser utilizada e poderá servir de fundamento para a decisão do juiz. É isso que eu dizer. Tranquilamente. Poderá auxiliar ou não. É o que você Sim. falou. Teoricamente, é uma condição seguinte. Vamos lá. Eu ganho R$5.000 por mês. Tenho um medicamento que eu preciso usar de R$60 por mês para o resto da vida. Não é isso? Aí eu entro contra o município. O município vai se defender e dizer o seguinte: olha, embora a Constituição fale que tenha direito à saúde, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o senhor tem condição de comprar. Eu preciso desses R$60 para comprar o medicamento para aquela outra pessoa, porque o SUS não dá conta de tudo. Então, é um auxílio forte para a defesa do município dizer, não, o senhor é doutor, eu tenho recurso financeiro. Então, por favor, use o seu recurso financeiro, porque o outro mais simples, aquela pessoa mais humilde, ela precisa desse recurso. Porque a Secretaria de Saúde, o Estado, o governo federal, ele não tem recurso bastante para atender todos dentro da que a Constituição manda. Então, é isso que eu estou dizendo para o senhor, e aí, não sei, de maneira prática, é que todos têm direito à saúde, todos, mas o juiz pode chegar e falar assim, não, realmente, o Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão lá e eu vou basear nele. Zambrano, também vale lembrar, eu estou vendo apenas aqui o acórdão. É por isso que eu estou dizendo que o Caio que estava mais... Então, o que acontece? Como eu não tenho conhecimento do processo inteiro, tá? Não tenho conhecimento do voto, nada, fica até difícil dar uma afirmação. Mas, a princípio, na ementa relacionada aqui,
Está constando isso. Sim. Tá. Ah, mas isso foi, saiu várias reportagens saíram sobre isso, então, porque foi uma decisão assim, que contraria, vereador Jorge, aquilo tudo que a gente tinha, né? Tipo assim, não, Qualquer um saúde pode. é de direito de Sim. todos, dever de Estado. Então, se a pessoa fala assim, olha, aí cai naquela situação, né? Eu tenho dinheiro para pagar um bom advogado, como o doutor Gustavo, e fala o seguinte, doutor Gustavo, estou com uma doença maligna, eu quero ir lá para o Einstein. O senhor entra aí contra o município de Itajubá e eu quero, e o senhor dá um jeito, o senhor é um excelente advogado, e consegue isso. E aí quem tinha recurso Para ir para financeiro, onde? Para o Acre? Einstein. Não, a lei é bem clara, não é bem assim não. Lá, aí você entra no TFT para fazer o tratamento, você pode ir em qualquer lugar que é encaminhado. Se não tiver aqui, você esteve lá, você sabe disso. Sim, eu sei, Então, se mas não o que eu tem quis a dizer questão para o do senhor é o seguinte, tratamento- não, o que eu quis dizer para o senhor é o seguinte, Eu ainda um fico bom no advogado, 196. um bom advogado, ele pode trabalhar situações, né? Então, para isso, É as o brechas que nós superior, achamos, como nessa aí se apresentou. O superior- Por isso que não. nós temos que tomar cuidado, uma avaliação jurídica, conhecedor dele, concordo quando você fala, para nós não dar varada na água. Ah, mas isso, isso Se chega lá, se ele der essa interpretação ao jurídico deles, nós não podemos dar essa margem para ele, nós temos que pegar uma coisa concreta e falar. Por isso que eu falo para você, se me derrubar o artigo 196 da Constituição, porque a saúde é um direito de todos aí. Agora, sempre os municípios acham um jeitinho, ah, não, isso aqui você pode comprar, como tinha assistência social, é inconstitucional. Levantar a vida da pessoa para fornecer um medicamento, não existe isso. Mas a maioria dos prefeitos faz isso, né? Não enxerga tanto a comunidade. Porque a lei está clara, gente, o artigo 196, a lei 8080, quando ela fala isso, a 8142, dá o embasamento legal para nós trabalhar. Agora, resta saber se o município vai... Eu ainda não engoli ainda esse negócio. Qual a lei que eles cortaram o medicamento? Baseado em qual lei? É isso que, como você falou aí, que nós temos que levantar. Ó, foi cortado esse medicamento, qual lei? Ele não pode criar lei. Então, eu vou fazer uma outra sugestão, vereador. Mas o Gustavo já nos orientou, está ótimo, para mim é bastante claro. Existe justamente isso, que é aquele debate. A Constituição fala que é direito de todos. Aí vem o superior que entendeu, tipo assim, peraí, está quebrando o nosso SUS. Né? Mas isso é brecha. Essa é uma situação que foi uma decisão que eu sabia que houveram meses parado, a Justiça parou meses para discutir isso. Inclusive, vereador, até no item 3 aqui, fala assim, ó, tese afetada, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS. Né? Que aí fala do inciso 1, artigo 19M, da Lei 8.8080. Né? Aí fala assim, ó, eu não sei se... aqui está falando no caso específico do fornecimento de medicamento não incluído pelo SUS, não fornecido pelo SUS. Né? Aí ele vem aqui, ele exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Quando não está incluído lá, você tem que ter esses requisitos. Sim. É um caso concreto, tá? Mas tudo serve de tese. Aí tem que, de fato, para a gente ter uma certeza, aí tem que estudar o caso, entendeu? Se for um outro caso, pode não enquadrar aqui, mas isso aqui serve de tese sim, viu? Isso aqui serve de requisitos. Requisito. Eu acho assim, acho muito interessante até que o vereador Jorge colocou, e aí eu peço até para o presidente, então nós vamos ser diferentes. Eu acho que nós precisamos do jurídico debatendo isso, nós precisamos a explicação do corte dos medicamentos, o porquê, até na questão de legalidade ou não, eu proporia uma proposição diferente aqui. Se nós três fecharmos aqui, nós poderíamos fazer um requerimento de uma audiência pública para exposição, chamar jurídicos, chamar novamente a Secretaria de Saúde, né, para expor, inclusive depois, já que o acórdão já saiu, se é pertinente o corte, né, se é legal o corte ou não, e se isso, obrigado, e se isso resvala ou fere algo legal. Audiência pública não sou contrário, mas eu acho que antes de nós chegar nela, como esse documento novo apresentou, foi uma avaliação jurídica nossa aqui, para dar até mais palpável para nós, até para uma audiência pública, no questionamento do município colocar. Isso aí vem contribuir bastante. Mas eu acho o seguinte, eu precisava fazer uma avaliação técnica jurídica. Não, mas eu entendo que sim, a avaliação até foi feita, é o que ele falou, você pode analisar tudo. Até onde isso aqui tem poder, né, de ser a questão da ferir a Constituição, não. Eu acho que a audiência pública, vereador, seria justamente um momento de discussão aonde, porque nós já chamamos aqui a Secretaria de Saúde, ela já disse o porquê. Ela entendeu o que ela fazia, o que está contrariando aqui. Inclusive, ela falou da Anvisa, que eu questionei se o Daflon tinha registro na Anvisa. Ela falou, tem, mas não tem
a eficácia comprovada. Tá? Mas isso não está falando em lugar nenhum que para você fornecer o medicamento que autorizado pela Anvisa, que é um órgão federal. Se está autorizado pelo órgão federal, por que você está arrumando um documento que está dizendo, e que documento é esse? Então, eu acho que uma audiência pública na discussão, para que a própria Secretaria de Saúde exponha de maneira maior e haja uma discussão jurídica, convidando, inclusive, não só o jurídico da casa, mas um jurídico externo, o pessoal do COSEMES, vem aqui, numa audiência pública, e discuta, diz que assim, ó, o que o Itajubá fez é correto ou o que o Itajubá fez não é correto. Então, eu acho que se nós fizermos um requerimento aqui da Comissão de Saúde, solicitando uma audiência pública, convidando o pessoal do COSEMES, porque uma audiência pública, o pessoal do COSEMES vai vir. Agora, se nós tivermos só reunião de comissão, nós já tivemos... Se você me permite, é só o COSEMES, não. O COSEMES não é deliberativo. Não, não é deliberativo, mas ele então, é um colegiado do secretário de fundamental saúde. é chamar alguém do Conselho Nacional de Saúde. Pode ser, É o órgão representativo. Quem delibera na saúde são os conselhos. sim. Quem é deliberativo são os conselhos. Com todo respeito aos COSEMES de secretário, tripartite que eles fazem, é deles. Mas, de acordo com a Constituição, ele não tem poder de decidir as diretrizes da saúde. Agora, o que você está propondo é justo. Eu acho que primeiro nós temos que fazer uma avaliação concreta, como já foi pedido para o jurídico da casa verificar até esse processo aí, para nós ter um dado mais concreto e na frente discutir e chamar até uma audiência pública. Mas eu acho que a audiência pública dá para segurar um pouquinho ainda, para nós ter uma decisão concreta disso aí e a lei federal. É a minha opinião. É viável você fazer, mas o parecer, ele está tomando conhecimento agora. Então, eles têm que pegar e ver e passar, eles passar para nós, vereador, ó, é isso aqui. Tá. Aí nós vamos ter dados, porque nós vamos esbarrar na lei federal. Isso é um tema que eu defendo muito, você sabe disso. Então, justamente para nós não ferir, Gustavo. Então, nós poderíamos fazer assim, então. É viável o que você está propondo. Eu converso mas... com o Caio, que estava mais ligado a essa questão, ou mesmo o Gustavo, depois eles podem dar uma avaliação, parecer alguma coisa. No dia 20, estando aqui, se der tempo, a gente coloca isso em pauta novamente. Viável. Hoje nós decidimos não é viável. No dia 20 a gente pode colocar isso em pauta novamente. Mas lá na frente eu concordo. Vamos ter mais subsídio para a gente discutir aí, tudo bem, mas hoje não é viável. Sem problema. Então, isso eu vou tentar dialogar com o jurídico para a gente preparar algo para o dia 20. Né? Que se o pessoal não vier, a gente pode discutir isso aí. Porque aí nós conseguimos ver se precisa uma discussão maior ou não. Tá bem? Certo, senhor presidente? Inclusive, eu quero a sugestão aqui que o suplente da Comissão de Saúde possa receber todo esse documento também, para ele sempre estar a par do que está acontecendo. Eu acho que não só os membros da comissão, mas como o suplente também, para eles pegar esse documento. Isso eu acho importante. A própria Cacilda falou que não ia ler a ata por causa da falta do Kenner, mas eu estava em Belo Horizonte e eu assisti os senhores. Eu estava acompanhando a reunião lá de Belo Horizonte também, que é uma questão muito interessante. Né? E agradeço o apoio pelo projeto nosso que foi tramitado aqui. Bom, eu quero agradecer ao Gustavo. A gente vai discutir depois sobre isso e trazemos no dia 20. Tá? Muito bem. Presidente, mais uma questão que eu falei que era pertinente ao senhor, né, que tem uma luta grande com a dependência química, e aí, vereador Jorge, queria o apoio do senhor, do apoio do presidente. Eu estive em Belo Horizonte justamente naquela data e fui fazer uma visita ao ex-secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, atual deputado estadual, o deputado Antônio Jorge, que também é um defensor, é um lutador das questões da dependência química. Inclusive, ele roda cidades discutindo diversos assuntos e temas relativos a questões de proibição de bebidas alcoólicas, instrumentos para poder trabalhar a questão da dependência química. Foi o secretário que implantou programas como o Cartão Aliança pela Vida, no Estado de Minas Gerais, que foi retirado de algumas entidades, esse custeio. Então, estive e fiz, através de uma conversa, descobri que ele fica à disposição das diversas câmaras dos municípios para vir debater esse assunto. Ele me deu um tema, que é um dos temas que ele trabalha, né, que seria a discussão de insumos para uma política municipal sobre drogas. Como combater, através da Secretaria de Saúde, através do poder público, junto com as comunidades terapêuticas e outros atores,
quais são os insumos, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas no combate, né, ou na prevenção, na política sobre drogas. Então, eu queria solicitar a essa comissão, né, que nós pudéssemos requerer ao presidente da Casa uma audiência pública com esse tema, né, e que, através dessa audiência pública, seja chamado um ex-secretário de Saúde, grande defensor dessas questões das políticas públicas sobre drogas, que pudesse vir à cidade de Itajubá, junto com outros atores, se assim por entender a comissão que for vai organizar isso, para debater sobre a questão das políticas públicas sobre drogas. Então, sair um requerimento de audiência pública dessa comissão hoje, solicitando ao presidente que possa executar nos próximos meses, ou data oportuna, né, essa audiência pública. Sim, nós poderemos levar, então, ao presidente, né, para que ele possa liberar, então, uma data para que essa audiência pública possa ser realizada. Junto aí ao ex-secretário de Saúde, deputado Antônio Jorge, né, estadual, possa estar aqui junto conosco, também fazendo convite, como o senhor disse, né, a todas as entidades que trabalham na área de dependência. São muitas. Sim, então, até para eles fazerem exposição também do trabalho deles. Eu creio que vai ser bastante importante essa audiência. Vamos, então, levar para o presidente para que a gente possa ter uma data. Do convite, a gente pode fazer uma análise melhor depois, até para chamar outros atores também, né? Sim, na verdade... Não, para contribuir. Sim, isso aí sim, não é uma explanação pura dele. Nós precisamos ver a realidade do nosso município, né? Ou seja, E o que é um tratamento. Qual é a experiência que ele tem Exatamente. para o De progresso. ouvir as comunidades que trabalham, as dificuldades que eles têm, que não é fácil, tenho certeza. Quem trabalha com isso não é fácil. E qual o melhor caminho, o que nós podemos ajudar, né, nesse encontro. Então, às vezes, tem outras pessoas também, especialistas em nesse ramo, a gente pode convidar. Não é convidar 20, 30 pessoas, né? Não é isso. Mas acho que uns 2, 3, assim, mais o daqui que trabalha é importante. Até para eles colocar a experiência deles, para que a gente possa tirar um diagnóstico mais perfeito. Então, nós podemos considerar aprovado, então, um requerimento para audiência pública. Isso. A questão do estudo na frente, comissão, levar para fazer. A comissão vai fazer um É um requerimento. encaminhamento, senhor presidente, para nós poder realizar. Isso é interessante. Nós vamos levar isso ao presidente da Câmara para ele deliberar. Posso solicitar que a Adélia, minha assessora, possa providenciar o documento, vereadores, que aí, né, vamos os três assinar e vai para o presidente da Câmara, entra como requerimento. Os contatos sobre essa área que a gente participa muito, a gente pode ver se algum pode vir no dia também. Sim. É importante a presença de várias pessoas que entendem da área, possa explanar o assunto. É bastante extenso. O senhor diz a área de saúde. Não, a gente está aí para contribuir mesmo, né? Então, tem nessas áreas, tem outros especialistas, esse ex-secretário, muito bom, ouvi falar bem dele, não tive oportunidade com ele, disse todo Jorge é bom, né? Então vamos aproveitar. Mas a gente aproveitar outros também, e aqui a experiência de vocês que mexem aqui, a experiência para a gente fazer um diagnóstico concreto, para tirar aproveito nessa audiência pública. Sim. Sou favorável, tá? Bem. Mas com estudo maior. Posso pedir, então, justamente que a Adélia faça um requerimento da Comissão de Saúde, requerendo uma audiência pública. Aí nós vamos sentar, depois de autorizado... A data dela vamos discutir. É isso, nós vamos sentar novamente e discutir. É interessante o mandato, tudo bem. Muito bem. Por último, senhor presidente, na minha parte, eu tive uma demanda também, aliás, uma demanda de um paciente sobre a questão das próteses dentárias. Já tivemos aqui na casa, ouvindo a coordenação de odontologia, onde disseram que o tempo de espera, que eu me lembro, estava em torno de 4 a 5 meses para uma prótese dentária. Uma dentadura,
né, que é fornecido pelo Programa Brasil Sorridente, o qual nós implantamos enquanto secretário de Saúde. Eu recebi hoje no meu gabinete, né, uma pessoa que veio solicitar realmente que ela não está conseguindo informações sobre a situação de fornecimento. E mostrou o protocolo dela, o número dela é de 900 e pouco na fila, né? Eu já fiz um ofício solicitando qual é, aonde é que está localizado, ou qual é o número que está sendo atendido, né? Não tive resposta, a resposta que veio foi justamente, pura e simplesmente, que estava sendo atendido, né, pela ordem de chamada, mas não disse em qual número estava. Ao mesmo tempo, nós temos aí um personagem muito querido por essa casa, que é o Branco, né, que nós já solicitamos, inclusive, aqui também, né, o vereador Jorge estava presente, que a coordenação desse atenção. Você é um paciente que nós consideramos especial, diabético, e precisa também ser reabilitado. Isso já tem 1 ano, mais ou menos, e nós conseguimos resposta. E o protocolo de entrada dessa pessoa que me procurou hoje, ele contraria o que foi falado para nós. Nós já fizemos solicitação por ofício e nós não tivemos resposta da coordenação, foi uma resposta totalmente genérica. Eu quis trazer isso para debater e para a gente tomar uma postura em relação à informação. O protocolo de entrada dessa pessoa, que inclusive é funcionário da prefeitura, foi no dia 3/8/2017. Então, mês 8, 9, 10, 11, 12, 5. Já indo para mais 5, vamos considerar, já são 10 meses. Daqui a pouco vai para 1 ano de espera. Ele é uma pessoa mais simples, já procura informação, não está conseguindo. Então, está contrariando isso. E nós temos o exemplo que o próprio Branco já fez, também nós orientamos, ele já fez o protocolo dele também, não está caminhando. Sugestão, se os senhores puderem me ajudar e ajudar aos nossos usuários, seria um requerimento pedindo o nome, número, o nome e a data de entrada dos protocolos para a próstata odontológica, para a gente saber realmente aonde está. Porque a informação que foi passada aqui pela coordenação não está batendo com esse tempo de espera de quase 1 ano. Visto que o próprio secretário disse que estavam realizando em torno de 50 próteses por mês. Vale lembrar que metade dessas próteses deveria ser para a região, porque nós somos microrregional. Então, eu queria pedir um auxílio aos senhores, né, tanto ao vereador Sebastião, ao vereador Jorge, que houvesse um requerimento para a Secretaria de Saúde, solicitando o nome dos usuários que estão na fila de espera, a data de entrada do protocolo, para que a gente pudesse fazer, né, a comparação. Esse requerimento, acho que nós tínhamos que fazer o Conselho Municipal de Saúde. As ações de saúde é deliberado pelo Conselho. Qual é a demanda que o Conselho tem conhecimento? A questão das próteses. É importantíssimo. Nós vamos saber qual é a demanda. A Então, partir do momento que ele o manda, Conselho tem que apresentar isso também. eles poderiam porque ele cobrar. que delibera. Sim. Porque, com todo respeito, se ele chegar lá, o Conselho tem que fazer 500 próteses. Se o Conselho deliberar, o governo tem que cumprir. Agora, você chega no secretário, ele vai falar, tem isso, tal, aí começa, com todo respeito, não denegrindo ninguém, ele começa a amarrar um pouco. Agora, com a deliberação do Conselho, o Conselho, qual é a demanda? Se vocês têm conhecimento, até você pode contribuir com isso aí, Zambrano, eu acho interessante. Para eles aprovarem lá, saiu uma resolução. Ó, resolução, senhor prefeito, o senhor tem que investir. Concordo, por que não está saindo essa demanda, está tão atrasada assim? Porque quando existe uma ação, existe a reação. Sim. Então, eu, sinceramente, pela diretriz da saúde, que tem que passar pelo Conselho, o Conselho tem que dar uma posição sobre isso. Aí sim o Conselho delibera, ou nós levando ao Conselho, o Conselho deliberar. É isso que eu ia falar. Aí seria outra história também. Na verdade, nós vamos conhecer, vereadores, a demanda. Nós vamos auxiliar, como o senhor colocou, nós podemos depois até encaminhar. Né? Mas, assim, a minha preocupação... O que está acontecendo? Financeiramente, o que está havendo? Aí quem delibera? O Conselho. Porque isso está contrariando, pelo menos assim, eu já fiz, vou voltar a dizer para os senhores, ele não está aqui na minha mão, mas eu posso apresentar depois um ofício perguntando o posicionamento dessa pessoa, né, que deu entrada no 3/8. A resposta foi bem genérica, eu posso encaminhar ao gabinete dos senhores depois, dizendo que estava sendo atendido a fila,
que era Por por ordem de... Mas eu não Por tenho isso, o isso. conselho tem que ter. Como você está falando da próxima é 2020, apenas uma fiscalização no seguinte sentido: está seguindo a ordem da fila, não é? Está havendo realmente o atendimento. Se tem aí nós vamos conhecer a demanda. Se tem 800 pessoas esperando, aguardando, e são 50 por mês, o senhor vai demorar realmente um ano para atender. Por que não, então, ampliar? Aí entra o Conselho Municipal de Saúde. o conselho Mas deliberando. mas é uma discussão até maior depois. A minha solicitação aos senhores é para um auxílio a mim e a essa população, simplesmente de um requerimento partindo da Comissão de Saúde, solicitando a lista de pessoas dentro da ordem cronológica de entrada, né, que deram entrada na solicitação Eu de acho que prótese. não é nem só a próxima, não, vereador. Nós temos, no meu gabinete eu tenho lá problema de exame, consulta, coisa, 2014, 2015, 2016, eu tenho Não, lá. a gente pode fazer isso. Certo? Aí eu falo em si a secretaria, não estou para julgar ninguém, estou Sim. falando. Então, existe uma demanda reprimida. Sim. Para Certo? isso, É isso que... é a minha solicitação do MAC, que o MAC é a média e alta complexidade, que é onde é o recurso que compra exames, consultas especializadas e outro atendimento. Para onde que foi esse dinheiro? Mais de R$1 milhão. Então, aí dia 20 ele estará explicando, vai dar uma noção melhor para a gente. A gente não marcou do MAC, vereador. A gente pode, no dia 20, definir se a gente vai ser isso. Mas o MAC responde isso que o senhor perguntou. Mas a minha, por enquanto, ela é bem direcionada e eu gostaria de um auxílio dos senhores, se os senhores aprovarem. É uma solicitação simples. Eu citei 2 casos simples. Um do meu conhecimento, que é um funcionário público, que está... Eu xeroquei também, como o senhor tem, eu xeroquei a entrada dele, que vai fazer 1 ano. Né? E o nosso querido Branco, que é uma pessoa especial que nós precisamos. Né? Eu fiz o atendimento dele, que ele não conseguiu na área de saúde por ser diabético, ter as coisas. Eu fiz o atendimento dele e eu pedi, inclusive, para alguns vereadores aqui que pudessem intervir. Pedi aqui para o secretário pessoalmente, pedi para a coordenadora e ainda não saiu. E ele já tem protocolado bonitinho lá. Então, queria solicitar aos senhores que a autorização de realizar um requerimento através da comissão, pedindo a listagem de pessoas que estão na fila e a data. As dificuldades que eles têm, para nós termos conhecimento. Não, mas primeiro, eu acho que primeiro, se nós tivermos a quantidade, né, e o prazo que entrou, Não, a quantidade, aí nós é a podemos, dificuldade. inclusive, chamar, como o senhor colocou, chama aqui, representante do Conselho de Saúde, chama a coordenação de odontologia de novo e fala assim, olha, vocês estão com uma demanda grande, o que vocês estão programados para fazer? Aí nós podemos entrar em debate. Mas, tendo essa primeira informação, a gente senta aqui, apresenta e discute Não, o que fazer. Eu concordo, de pedir não vai fazer mal para ninguém, mas só que nós temos que seguir os trampos legais. Só isso. Sim. Só isso. Por quê? Você vai pedir para levantar, tá? Aí depois tem que chamar o conselho. Porque ele fala assim, nós fazemos 50. Por que você faz 50? Sendo que pode aumentar. Ah, está faltando grana, não sei. Um exemplo. Aí nós temos canais para apresentar. Sim. Aí eu tenho. Eu concordo. Tá? Agora, realmente, sabe, de fazer o requerimento, saber para ver o levantamento, senhor presidente, eu, na minha opinião, não vejo objeção nenhuma. Tá bom, vamos fazer então esse requerimento, né? Desse protocolo, saber sobre os atendimentos. Eu pode até encaminhar pelo seu gabinete e a gente assina junto. Pedir para a Adélia, então, confeccionar e pedir. Então, só para deixar claro, onde nós vamos solicitar o nome das pessoas que estão aguardando a prótese dentária e o número de posicionamento que ela está, né, para que a gente saiba quantos estão O aguardando. número de pessoas que estão na fila esperando. Isso, exatamente. Hã? Exatamente. O número. Porque esse é um exemplo que você citou, mas garanto tem muito mais. Sim, me preocupa, porque vai fazer 1 ano. Nós não estávamos nessa situação e está contradizendo o que foi apresentado aqui. Então, ou ele realmente está equivocado, mas aí nós temos a situação do Branco, que demonstra a mesma situação, que tem quase 1 ano que nós estamos aguardando. Mas eu agradeço o apoio dos senhores, nós vamos preencher. Eu enxergo, senhor presidente, que isso aí é para contribuir com a própria secretaria, para ver o que tem, aonde que está o ponto falho, o que a Câmara pode fazer, o que o Conselho pode fazer e a sociedade. Então, eu acho fundamental, é o eixo, é para saber exatamente o número e o motivo da demora. Muito bem. Eu falei que era para finalizar, mas eu queria só entregar, mas nós deixamos para discutir isso quando o secretário se apresentar, sobre realmente a condição do vínculo dele em relação ao trabalho como professor na Faculdade de Medicina, mas eu vou entregar aos senhores depois documentação onde há uma declaração assinada pelo Dr. José Marcos dos Reis, vice-diretor da coordenação do curso de Medicina,
da Faculdade de Medicina de Itajubá, aonde coloca que o secretário ele ministra ou ministrava, é isso que nós queremos saber, né, aulas de bioquímica e laboratório clínico para a primeira série, às quartas, quintas, sextas-feiras no período da manhã e farmacologia segundas e quintas-feiras também no período da manhã. Fazendo isso? É a pergunta. Não, Eu também quero saber. porque aí a Lei 8080, eu sempre questionei, artigo 28, fala lá, o 26 ele fala, quem é professor, dono de clínica, gerente de clínica, não pode assumir o cargo de gestor. Está bem claro lá no artigo 26 da Lei 8080. E o artigo 28 é a dedicação exclusiva. Então, eu vou entregar na mão dos senhores, que é um dos pleitos. Essa documentação, inclusive, eu encaminhei, foi encaminhado ao Jaiba Salustiano, foi um ofício do meu gabinete solicitando a documentação em relação à documentação que o Conselho Municipal de Saúde recebeu, quando o Conselho Municipal de Saúde averigou essa situação também. Então, vou entregar na mão dos senhores, para que os senhores possam já ter ciência, que quando nós definimos que ele venha, para vocês poderem fazer os questionamentos. Não foi O que eu feito um entendo- termo de conduta, não? Nesse caso dele aí? Eu fiquei Sim. sabendo que ele estava... Eu também fiquei sabendo. que- Eu precisava... Que o senhor entrou na justiça, ele foi chamado e foi feito o termo de conduta. eu fiquei Se ele sabendo. estiver prosseguindo isso depois desse termo de conduta, aí está irregular. Então, a A minha minha- dúvida, essa é a minha vereador, colocação. a minha dúvida seria o seguinte, para chamá-lo aqui, para nós termos a ciência. Se foi feito esse termo de conduta, quando foi feito, e se isso foi feito depois dele ter trabalhado 6 meses, 8 meses como secretário de saúde, ele recebeu em duplicidade. E a partir do momento que ele recebe duplicidade, existe aí também a situação de enriquecimento ilícito. Eu, por 2 vezes, no Conselho de Saúde, 2 profissionais, nós questionamos tudo, ele teve que afastar. Porque era professor no hospital, e era do Estado e recebia do município. Então, quer dizer, não é questão até de uma punição, senhor presidente. Eu acho que é um termo de conduta que tem que ser consertado. Está errado, tem que ser feito. Sim, eu concordo com o vereador Jorge, mas a minha condição assim também é a seguinte: se foi afastado, ótimo, né? Já corrigiu uma situação. E a situação equivocada de ter recebido sem trabalhar? Não é? Então, essa é outra questionamento. Mas, para isso, nós precisamos dele mesmo aqui, onde ele vai dizer se sim, se não, se trabalhou, se não trabalhou, né, para que a gente tenha a certeza de que isso foi quando resolvido. ele entrou, ele estava trabalhando. Aí foi chamado lá, inclusive o senhor fez o questionamento, foi chamado e ele abriu mão, ele ficou só como secretário. Em tese, segundo a informação que eu tenho. Mas nada melhor que o documento. Sim. Né? E aí cai a sua situação. Muito bem, o senhor ficou quanto tempo? 6 meses? 6 meses. E o senhor, então, ganhou, mesmo trabalhando na outra instituição? Recebi. O senhor devolveu o dinheiro? Né? Esse é um dos questionamentos que a gente quer saber. Mas Aí, então, eu vou entregar ao senhor só e a gente, no mas momento aí, oportuno, vai marcar. nesse caso, como ele é o prefeito vai ter que responder isso. Sim. A administração Não, mas pública. eu só vou entregar só para vocês Não, analisando. você está indo para um caminho, eu estou mostrando qual que é corretamente. Não, eu concordo. A gente sabe que isso envolve uma situação maior. Mas é isso. Senhor presidente, sei que eu fiz vários apontamentos, agradeço, estou à disposição. Quero agradecer também. Se permite só uma coisinha, Maduro, senhor presidente. Esse aí não tem que passar para o legislativo encaminhar? Não. Esses ofícios? Não, esse aqui nós não fechamos a data requerimento. ainda. Não, nós não fechamos a data ainda. Qual o requerimento? Não, no que nós for aprovado os requerimentos que vai encaminhar, São 2, sim, vai para o legislativo. tem que ser por aqui. Não vai protocolado pelo sistema. Certo, Na presidente? verdade, a Adélia vai fazer os trâmites normais. São requerimentos normais, só que vieram da comissão. Não é um requerimento comissão aprovou de um e o vereador. legislativo manda. Isso. Nós temos aqui o nosso professor, Porque ele acabou de colocar aqui hoje, né? Questão. Certo. Tá certo? Então, quero agradecer, doutor Ricardo, Jorge Andrade, e nós estamos finalizando, então, a 13ª reunião de Saúde, Assistência e Promoção Social. Não tendo mais o que tratar,
agradeço a presença de todos, a presença de Deus, e agradeço. Obrigado. Boa tarde.